Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre o seguinte tema: como apresentar Cristo para o homem de hoje? Um desafio, mas nós estamos aqui, enquanto também canal católico, para o ajudar a responder a esta questão. Bom, trazendo aqui o número 114 da Alegria do Evangelho, somos convidados a ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para o caminho. A alegria do encontro com Jesus, redescobrir o caminho da fé, fazer brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Jesus Cristo. Esta é exatamente a missão do Laboratório da Fé e o seu fundador é o convidado deste programa, que vai nos ajudar a responder ao desafio, não é? Ao desafio de apresentar Cristo ao homem de hoje, a quem agradeço muito por estar presente, o Padre Marcelino Paulo Ferreira. Muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceito este convite. Obrigado pelo convite e um bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Padre Marcelino, antes de iniciarmos a nossa conversa, convido, como é habitual, a rezar, não é? E iniciar este momento de programa, não é? Este programa com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, fonte da vida e do amor, nós te damos graças por este dia, por esta manhã, por este pequeno almoço, por todos aqueles que o prepararam, por todos os que preparam este programa, e te pedimos a tua bênção para que ela seja fermento do teu amor em cada um de nós, para que ela alimente também a nossa vida cotidiana. Nós te pedimos também que abençoes todos aqueles que são amigos e colaboradores desta família Canção Nova. Envia sobre nós o teu Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E antes de irmos conversar, não é? Aqui na nossa mesa do pequeno almoço, vou deixar-vos com uma peça em que o nosso querido Papa Francisco nos ensina em breves palavras a importância de evangelizar e de como o fazer. Ora, veja. Queste tre parole sono chiavi per tutti noi cristiani che dobbiamo evangelizzare con la nostra vita, con il nostro esempio, anche con la nostra parola. Alzati, alzati, accostati, vicinanza, e parti dalla situazione quella concreta. Un metodo semplice, ma è il metodo di Gesù. Bom, Padre Marcelino, depois destas palavras do nosso Papa Francisco, partilhe connosco um bocadinho de quem é o Padre Marcelino, não é? Quem é, o que faz, mas vamos, já sabe, vamos aqui comendo aqui o nosso pequeno almoço, tem aqui muitas coisas boas para nós irmos acompanhando esta nossa conversa. Eu sou natural de Argivai, povo de Varzim, pertenço à Diocese de Braga e sou padre diocesano na Arquidiocese de Braga. Estou a completar 25 anos de ordenação presbiteral. Em novembro de 1998, a minha ordenação no dia 15 de novembro de 1998. E, entretanto, fui desempenhando algumas missões, como é normal, como pároco, na nossa Diocese de Braga. Primeiro estive em Aveleda há algum tempo, depois fiz parte da equipa formadora do Seminário Conciliar, Seminário Maior, e, entretanto, desde 2001 sou pároco de Ferreiros, 2002 de Sequeira e 2004 de Vilaça, juntamente com o Padre Miguel Paulo Simões, os dois, in solido, como se diz, somos párocos destas três comunidades, Ferreiros, Sequeira e Vilaça, no arciprestado de Braga, junto da cidade.
E a partir da sua experiência sacerdotal, bom, o tema é desafiador do nosso programa, mas a partir da sua experiência sacerdotal, como apresentar Cristo para o homem de hoje? Cristo apresenta-se com a nossa vida. O Papa lembra-nos isso como essencial, com o nosso testemunho. Mas isto é apenas uma dimensão que pode ficar muito genérica e muito abstrata. É preciso nós torná-la concreta. E o Papa também nos diz essa forma muito concreta de nos tornarmos próximos, de irmos ao encontro. E hoje, mais do que nunca, talvez, a melhor forma de nós anunciarmos e tornarmos Cristo vivo, presente na vida das pessoas, é através desta proximidade, do encontro, do estar próximo para ajudar a levantar, para ajudar a caminhar. E de que forma podemos redescobrir o caminho da fé e fazer brilhar a alegria e o renovado entusiasmo do encontro? Pois esse é um desafio que nos propomos no Laboratório da Fé e teremos a oportunidade também de falarmos sobre esse projeto, mas redescobrir o caminho da fé é, nessa proximidade com o outro, ajudarmos a perceber o sentido da vida. Porque daí parte tudo. E, fundamentalmente, a experiência de que eu sou amado. Quando eu descubro que sou amado, que há um amor que sustenta, que fortalece esta minha existência, torna-se o primeiro passo, e um passo muito decisivo para encontrarmos o caminho da fé, para percebermos que há um toque interior que nos ajuda a descobrirmos o sentido da vida. E nesse sentido da vida, para mim, está claramente essa experiência de que eu sou amado e de que esse amor dá sentido a esta minha presença, a esta minha existência. E como ser fermento no meio da humanidade? Pois o fermento, como se utiliza para a confecção dos alimentos, do pão ou dos bolos, o fermento é um ingrediente que não se vê, mas que é fundamental para se tornar um alimento rico e possível também de ser mastigado com agrado, porque o fermento lhe dá esse volume. Ora, é isso que se nos pede. Sermos fermento é passarmos despercebidos, mas estarmos no meio, no centro da vida e procurarmos que a vida seja fermentada por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho. Padre Marcelino, então vamos não é? Estamos aqui ao redor da mesa, não é? Então temos aqui um chazinho, posso lhe servir também aqui. Obrigado. Temos aqui uns pãezinhos, não é? Com o fermento, não é? Que nunca nos falte o fermento que é Jesus Cristo. Sim, porque este é um dos modos muito belos de nós tornarmos a nossa fé presente no mundo, sem fazermos o proselitismo, como nos lembra o Papa Francisco, porque é através da nossa presença, mais do que das palavras, é através do nosso exemplo, através da nossa vida. Isso é que é ser fermento. E tendo em conta o contexto histórico, social e económico em que vivemos, como é que podemos anunciar e levar a salvação de Deus àqueles que estão desacreditados, não é? E renovar os corações dos que permanecem na Igreja, não é? É enchermos o mundo de esperança. O tópico é problemático porque falamos muito hoje daqueles que estão afastados e são razões muito diversas. São por razões pessoais, são por razões comunitárias, enfim, são razões de facto muito diversas. Mas a todos, aos que estão desacreditados, àqueles que continuam, o importante é nós enchermos a vida de esperança. Porque a esperança é o que nos fortalece neste nosso caminho da fé. Charles Péguy dizia que ela é a irmã pequenina, mas que é capaz de ultrapassar o mundo, que é capaz de vencer as barreiras. É a irmã do meio. Temos a irmã mais velha, a fé, a irmã mais nova, a caridade, e a esperança está ali no meio, mas que dá a mão entre a fé e entre a caridade. E a esperança é o que nos permite encontrarmos um sentido na nossa vida,
no nosso acreditar e também na forma como amamos. Por isso, eu direi que a melhor forma de levarmos uma presença capaz de renovar aqueles que estão desacreditados, capaz de encher o coração daqueles que permanecem, é talvez enchermos a vida de esperança. De que forma o Evangelho é atual, não é? Se torna atual e se adapta de forma prática aos dias de hoje? Que conselhos é que, de uma forma assim, no seu entender, digamos assim, podemos tirar da Bíblia e que é esse essencial, não é? Que nos leva a viver os dias de hoje? A Bíblia tem de ser o nosso alimento diário. É uma das propostas também que temos no Laboratório da Fé. Fazer da Palavra de Deus, fazer dela o nosso alimento diário. E a Bíblia, muito especialmente o Evangelho, ajuda-nos a conectar com a experiência de Jesus e a trazer a experiência de Jesus para a nossa vida cotidiana. Eu posso dizer que a primeira coisa que faço todos os dias é, depois de uma pequena oração de agradecimento do dia, é ver as notícias do dia. Para que depois eu possa, com a oração mais prolongada, com a leitura e a meditação da Palavra de Deus, iluminar os acontecimentos da vida, para ficarmos mais fortalecidos. E penso que é dessa maneira que a Palavra de Deus pode ser inspiradora. Se vamos à procura de respostas diretas, podemos não encontrar. Sim. Mas se procurarmos ler a nossa vida a partir da Palavra de Deus, ou com a ajuda, com o filtro da Palavra de Deus, então encontraremos, e no exemplo de Jesus e na maneira de viver de Jesus, modos belíssimos de hoje tornarmos presente também a mesma mensagem. Sim, e ter sentido, não é? Tudo aquilo que às vezes vivemos, não é? E sobretudo porque estamos a atravessar duas guerras, não é? E a palavra dá-nos essa esperança e esse vigor, não é verdade? Sim, como há pouco referia, a esperança é uma virtude de Deus. Nós aprendemos que é uma das virtudes teologais. E é ela que nos permite atravessar todos os momentos da vida, em particular os momentos mais difíceis, de sofrimento, de dor, destas vivências da guerra que nos afetam, mas mesmo que não nos afetassem pessoalmente, na nossa vida cotidiana, são irmãos nossos que estão a passar também por essas tribulações. De modo que é importante nós enchermos o mundo de esperança. Repito, porque é de facto fundamental. Como é que nós podemos vencer uma guerra? Construindo a paz a partir de nós. E se eu me sinto cheio de esperança, eu vou sentir o meu coração em paz. E depois posso também partilhá-la com os outros. E se cada um começar em si a viver essa paz interior, cheia de esperança, seremos capazes de transformar o mundo. E temos de acreditar firmemente nisso. E é essa mensagem que também podemos transmitir àqueles que, neste momento, vivem guerra, vivem essas tribulações, para além da nossa oração, da nossa solidariedade, também começarmos no nosso meio ambiente a vivermos mais em paz. E em que contexto é que nasce o Laboratório da Fé? Qual a missão deste laboratório? Não é? Fale-nos um bocadinho. O Laboratório da Fé nasceu em 2012. A propósito do Ano da Fé, no nosso arciprestado de Braga, em algumas dioceses chamam-se vigararias ou ouvidorias nos Açores, na região dos Açores, mas no nosso arciprestado de Braga, quando o Papa Bento XVI propôs o Ano da Fé e nos desafiou a aprofundarmos, a redescobrirmos o caminho da fé, nós sentimos que poderíamos dar aqui um contributo. E o contributo foi muito simples. E foi assim que começou o Laboratório da Fé. Elaboramos 42 temas de reflexão sobre o credo. O credo é o fundamento que é pronunciado por nós como o fundamento da fé. Uhum. Então nós propusemos-nos elaborar 42 temas, um por semana, de outubro a junho, para nos ajudar a aprofundar os conteúdos da nossa fé. Se nós queremos redescobrir, isto era uma visão para os de dentro. Foi pensado
para aqueles que estão connosco, para aqueles que já fazem parte das nossas comunidades. Demos esse contributo. E então foram elaboradas essas 42 reflexões apoiadas em vários tópicos do nosso credo. Laboratório da Fé, porque eu tinha participado no ano 2000 na Jornada Mundial da Juventude. Uma das missões que desempenhei também na Arquidiocese foi de assistente da Pastoral de Jovens. E acompanhei os jovens da Diocese e de Portugal à Jornada Mundial da Juventude em Roma. E em Tor Vergata, na vigília, o Papa João Paulo II, por diversas vezes, falou que dentro de nós existe a dúvida, a confiança. A propósito daquele encontro com os discípulos, e vós quem dizeis que eu sou, e então o Papa diz que isso é um laboratório da fé. E repetiu várias vezes esta expressão. Ela ficou-me guardada na memória e no coração, de modo que quando surge esta oportunidade de fazermos um caminho para aceitarmos o desafio do Papa Bento XVI, eu propus que se chamasse Laboratório da Fé. E foi assim que nasceu, para responder aos desafios que o Papa Bento XVI lançou à Igreja a propósito do Ano da Fé em 2012, 2013. E qual a ligação deste Laboratório da Fé, não é, à exortação apostólica Evangelii Gaudium? Pois então, entretanto, o tempo foi andando e nós terminaríamos o projeto ou daríamos continuidade de alguma forma. E foi isso que aconteceu, porque a nossa Arquidiocese também estava a viver 5 anos do plano pastoral dedicados à fé. E então, da fé celebrada, passamos para a fé vivida, para a fé anunciada, para a fé proclamada, e esses contextos proporcionaram que, durante os anos seguintes, continuássemos a elaborar temas de reflexão apropriados a cada uma das temáticas do ano pastoral. De forma que o Papa Francisco, entretanto, em 2013, nos surpreende com a alegria do Evangelho e tornou-se a referência também, não só para o Laboratório da Fé, como certamente todos aqueles que nos acompanham entendem isso, e o fazem também, é uma referência para o tempo que estamos a viver em Igreja Católica. Por isso, a alegria do Evangelho agora é inspiradora também dos projetos que, entretanto, foram surgindo dentro deste outro grande projeto chamado Laboratório da Fé. E que propostas proporcionam a descoberta do caminho da fé? Uma delas, para além destas temáticas de reflexão, é também o alimento diário, que é uma reflexão muito breve, a partir da liturgia do dia, para inspirar a vivência do dia. E de uma forma querigmática. Vou explicar o que quer dizer querigmática. Como primeiro anúncio, não com uma pretensão doutrinal muito profunda, mas para despertar nos corações uma conexão com Deus. E assim, em cada manhã, lançamos nas redes sociais do Laboratório da Fé essa breve reflexão, que tem mais ou menos o tamanho de um tweet, agora a rede social X, sim, mas exato, mais ou menos o mesmo número de caracteres, para inspirar e para motivar essa conexão com Deus ao longo do dia. Essa é uma das formas. Depois propusemos também para ajudar as comunidades à renovação pastoral, que o Papa Francisco chama a renovação inadiável. E podem encontrar na página do Laboratório da Fé.pt esses outros conteúdos que ajudam ou que propõem várias formas de renovação pastoral e paroquial. Como é que, na sua opinião, não é, pode ser estabelecido o diálogo, o encontro e o intercâmbio entre as pessoas? Estando próximos, indo ao encontro, não tendo a pretensão de impormos a nossa verdade, sendo ela a verdade com letra maiúscula e acreditamos profundamente nela. Mas o momento da história que estamos a viver, dentro até da própria Igreja, com a força e o entusiasmo do Papa Francisco, mostra-nos isso muito bem. É o caminhar juntos. E o caminhar juntos para escutar, em primeiro lugar. Para partirmos daquela situação concreta, diz-nos o Papa. Não para falarmos de coisas abstratas, mas o que é que tu estás a viver neste momento? Como é que te sentes? Eu começo a minha oração assim. O que é que eu estou a sentir hoje? Não começo logo a dizer coisas a Deus. Mas a primeira coisa que eu faço é, como é que eu me estou a sentir? Estou cansado?
estou alegre, estou mal-humorado, e é a partir daí que eu falo com Deus. Ora, com os outros, se quisermos ir ao encontro dos outros, a melhor forma de nós podermos evangelizar, ajudar a encontrar ou a redescobrir o caminho da fé, é partirmos da situação concreta de cada um. E para isso o que é que precisamos fazer? Escutá-lo, saber o que é que ele está a viver. E não só escutá-lo, mas tornar-me próximo. Quer dizer, como se ouvimos algumas vezes, calçar os sapatos do outro. Colocar-me no lugar dele. Mas não é só colocar-me no lugar dele, é estar com ele e nessa escuta, nessa proximidade, encontrar a força da esperança para lhe transmitir essa mesma alegria. Isso serve para todos nós, não é? Para Mas todos também nós. para os jovens, não é? Não existe... Hoje estamos aqui num ano, não é? E num pós-Jornada Mundial da Juventude, mas essa também é uma forma de atuação. Podemos depois concretizar, ora, os jovens podem estar mais nas redes sociais, os jovens podem ter um estilo de vida mais desta ou daquela maneira, mas o essencial é para todos, que é partirmos da situação concreta de cada um. E se o fizermos, na escuta, em primeiro lugar, para percebermos, para nos tornarmos próximos dessa situação, serve para os jovens, serve para as crianças, serve para os adultos, serve para os mais velhos, os mais maduros, serve para os padres, serve para os consagrados, serve para todos nós. E isso é importante cada vez mais que os agentes pastorais estejam e sejam bem formados. Sim, a formação é essencial em todas as áreas. Hoje, mais do que nunca, também nós vemos que é preciso estarmos bem formados. Mas essa formação não pode ser apenas técnica. Não é disso que podemos esperar no sentido dos animadores, evangelizadores, mas uma formação espiritual. Tornarmos-nos evangelizadores com o Espírito, como nos pede e nos propõe o Papa Francisco na alegria do Evangelho. E o que são evangelizadores com o Espírito? São homens e mulheres ressuscitados. Homens e mulheres que abrem o seu coração à presença e à ação do Espírito. Esta é a formação maior que nós precisamos de aprofundar. Depois, as formações técnicas, práticas, direcionadas para esta ou para aquela área, virão fortalecer esta base essencial. Mas temos de olhar a formação a partir daqui. Porque muitas vezes, quando falamos de formação, nós procuramos receitas e respostas concretas e técnicas e modos. Não. O grande fundamento de toda a formação é tornarmos-nos homens e mulheres ressuscitados. E cada vez mais ouvimos falar do diálogo, não é? Já falámos aqui da importância da escuta, também já falámos da necessidade de sermos criativos na evangelização, na clareza da transmissão da mensagem, do discernimento e da alegria. Tantas coisas. Não é? São muitos valores, não é? Mas sem dúvida que têm esse papel essencial no sucesso, digamos assim, mas é da evangelização, não é? Como acabou de dizer. Sim, e esta entrega à ação do Espírito em nós. E fazê-lo tendo em conta o outro, para que eu esteja fortalecido, abrir o meu coração ao Espírito, para que Ele me possa ajudar a ir ao encontro do outro. Que Ele inflame o meu coração, um coração cheio do Espírito Santo, um coração ardente, inflamado como o coração daqueles discípulos de Emaús. Mas depois é preciso pés a caminho, depois é preciso ir ao encontro, depois é preciso pôr-se a caminho para fazer caminho com o outro. Padre Marcelino, estamos mesmo a terminar a nossa primeira parte e não é comum, mas vamos terminar esta nossa primeira parte com um clipe musical criado pela Canção Nova, cuja música vai ao encontro do tema de hoje e que destaca a nossa missão também de evangelizar, comunicar Jesus Cristo e a vida nova que Ele nos trouxe. Ora veja e até à próxima parte. Até já. Homens novos, mundo novo, alguém acreditou. Um anúncio
boa nova para todas as nações. Um jeito novo de ser, espalhando amor pelo ar, acreditando que sempre o nosso Deus proverá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Aquela boa semente caiu na terra e cresceu. Já temos muitas histórias e uma delas sou eu. Aquilo que é impossível, nossos olhos verão. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o tema é como apresentar Cristo para o homem de hoje. E temos estado à conversa com o Padre Marcelino Ferreira, fundador do Laboratório da Fé, que nos tem ajudado a falar e a esclarecer a melhor forma de apresentar Cristo nos dias de hoje. Mas antes de prosseguirmos também aqui a nossa conversa com o Padre Marcelino, ao longo dos programas, o Manhã Viva tem dado algumas dicas de leitura com sugestões da nossa livraria Canção Nova. Hoje trazemos também algumas sugestões mediante o tema, que é o nosso programa. Temos aqui 3 livros que podem ajudar também a entender melhor este tema. Um deles é Evangelizar é fazer Jesus acontecer. Evangelizar é anunciar uma pessoa, que é Jesus Cristo. De facto, não haverá nunca uma evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados. Depois temos o livro Evangelização na Força do Espírito Santo, em que o Papa João Paulo II afirmou que é urgente reevangelizar a Europa e evangelizar os batizados. O mundo é evangelizado, real e efetivamente por aqueles que primeiro se deixam evangelizar pelo Espírito Santo. Ai de mim se não evangelizar, exclamava São Paulo. Não é? A necessidade que existe hoje nos grupos de oração e nos movimentos apostólicos é a formação de escolas de evangelização na força do Espírito Santo. E outro livro, o Eu Acredito em Milagres. Eis a história de um homem que acredita em milagres. Monsenhor Jonas Habib, nosso fundador da nossa comunidade Canção Nova, vê a sua resposta ao chamamento de Deus concretizar-se todos os dias pela tarefa de evangelizar através dos meios de comunicação. Eis as sugestões que podem também iluminar, não é, nessa sua missão, que também é sua, de evangelizar. Padre Marcelino, retomamos aqui a nossa conversa. Qual o plano proposto pelo Laboratório
da fé, quais os passos que se seguem? Entretanto, no nosso caminho de reflexão sobre este projeto, surgiu também no seio da Arquidiocese uma proposta de renovação paroquial, que demos o título de Caminho de Páscoa. E a partir dessa proposta da Diocese, nós fizemos uma reflexão no Laboratório da Fé, eu com o Padre António Sérgio, com a Júlia Duro e com o Guilherme Duro, e delineámos nesse caminho uma forma de concretizarmos o que se chamaram 6 passos, a partir de cada uma das letras da palavra Páscoa. P, de participação ativa e criativa, A, de avaliação sobre a missão, C, de conversão ao Evangelho, O, de oração e vida espiritual e A, de alargar os horizontes da missão. E assim temos um caminho de Páscoa. Esta foi uma proposta base da nossa Arquidiocese. A partir daí, nós fomos, antes da pandemia, e depois infelizmente houve aqui alguma paragem provocada pela pandemia da Covid-19, estávamos a fazer no nosso Arciprestado uma caminhada mensal a partir destas temáticas, deste caminho, e que ele está também disponível no Laboratório da Fé. É o caminho de Páscoa. E os passos, eu hoje se calhar não diria passos, mas diria pontos de passagem, porque os passos são as formas de concretizarmos esses pontos, mas, enfim, a terminologia que está é essa, de 6 passos para realizarmos um caminho de Páscoa, que é um caminho de renovação pastoral e mais vocacionado para o âmbito paroquial. E essa seria uma forma para introduzir que esta questão de viver a Páscoa todos os dias? Nós precisamos ser homens e mulheres ressuscitados. Nós, quando olhamos, e eu uso muitas vezes esta expressão, quando olhamos para a nossa realidade pastoral, nós podemos ficar revoltados. Revoltados e queremos transformar tudo rapidamente. Podemos ficar resignados. Não há nada a fazer. Ou porque foi sempre assim, ou porque são as coisas do tempo. Mas há um outro modo de nós encararmos, que é este, de olharmos para a realidade como ressuscitados, a partir da força do nosso batismo que todos nós recebemos. E é a partir dessa força, da ressurreição de Jesus, vivendo como ressuscitados, que nós podemos percorrer este caminho de Páscoa, sem querermos revoltar e revolucionar tudo, mas também sem ficarmos resignados. E esse é o grande propósito deste caminho de Páscoa. E de que forma a vossa participação é ativa e criativa na sociedade? Pois esse é um dos passos, ditos passos, que é o primeiro, porque é a palavra Páscoa, começa pelo P, mas não precisa ser necessariamente o primeiro na nossa realização e da nossa renovação. Mas é fundamental uma participação ativa. E essa participação ativa, nós propomos-la a partir do pequeno grupo. Pode ser do seio familiar, pode ser de um pequeno grupo constituído na comunidade, daqueles grupos até que já existem na comunidade, o grupo dos catequistas, um grupo coral, e a partir daí percorrermos juntos o caminho de Páscoa. Esse é o propósito. Pergunta-me como é que vamos chegar à sociedade. Como dizia na primeira parte, sendo depois fermento. Caminhamos juntos em pequeno grupo, alimentados por uma só mensagem, que é também uma outra proposta que é feita nesse caminho de Páscoa, para depois nos tornarmos fermento de Deus no meio da sociedade. Mas com um objetivo, hoje digo assim, queremos salvar uma pessoa, não queremos salvar o mundo. Mas eu vou para o meu trabalho, eu vou para as minhas ocupações com este propósito. Sinto-me homem, sinto-me uma mulher ressuscitada e vou tornar-me próximo de uma pessoa. E é assim que começa o fermento de Deus na vida do mundo. É como muitas vezes nós dizemos aqui também, se tudo aquilo que vivemos alcançou uma alma foi salva, já bastou tudo aquilo que foi vivido. Porque é assim que nós transformamos o mundo. Exatamente. Primeiro, como eu dizia também há pouco, transformando-nos a nós mesmos, a partir de dentro. E depois chegando a um outro, levando essa alegria do Evangelho, ou a esperança que nos habita, a uma pessoa.
Se fizermos a uma pessoa, o caminho de Páscoa está a acontecer. E como renovar uma paróquia em todos os aspectos essenciais? Essa pergunta é a pergunta mais difícil de a dizer. Sabemos como, sabemos que é Jesus Cristo vivo que renova todas as coisas. É a grande alegria que recebemos do Apocalipse. Eis que renovo todas as coisas. Agora, como nós podemos fazê-lo muito concretamente? Sim, através desta proposta que temos, poderiam ser de outras. O Papa chama-lhe a renovação inadiável e nesse sentido, e passaram-se 10 anos e nós não podemos continuar resignados ou revoltados, temos de vivê-la como ressuscitados e começar por um pequeno aspecto. Cada um olhando para... Não podemos salvar toda a gente e também não podemos fazer tudo de uma vez. Então vamos escolher um aspecto da nossa vida comunitária que precisa da nossa presença renovadora. Se calhar não é o mais urgente, mas que seja o possível, porque às vezes a coisa mais urgente de fazermos numa comunidade é até evidente, mas tem tantos condicionalismos que podemos não conseguir. Então vamos começar pelo possível. O que é possível nós começarmos a renovar na nossa comunidade paroquial? Ou na nossa família, ou no nosso pequeno grupo? Se nós começarmos por esse possível, que é pequeno, que é uma abertura à renovação, se calhar depois queremos aquilo que parecia nos ser o urgente. Sim, fazendo aquilo que nos é possível, como disse, fazendo a nossa mas fazê-lo, parte. Sim, mas fazê-lo. Exato. Não ficarmos com o desejo Sim, só de o fazer, sim, mas começar a fazê-lo. exatamente. Por tentativa e erro, sem medo. Sim, Porque podemos não acertar à primeira, sim. mas Nem viver ansiosos com isso, não é? O que importa isso é ainda seria o dar um pior. passo, não é? Sim. E conscientes da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Quando nós nos tornamos próximos do outro, nós tornamos-nos compassivos com a fragilidade do outro. Sobre nós e sobre a nossa realidade, também temos de ter o mesmo olhar. E às vezes nós queremos um olhar de perfeição muito exigente. E tem de ser tão perfeito, que não é feito. E se nós começarmos por fazer, dentro da imperfeição, e se for o tal possível, começa a acontecer uma renovação progressiva, mas ressuscitada, mas dentro dessa dinâmica que é a Páscoa, porque a Páscoa é que alimenta a nossa experiência de fé. Isso é o que poderíamos chamar o caminho, não é? Sim, caminho porque é um itinerário. E porque nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. É este caminho que é importante, não é? E estamos a fazer todos um caminho. E o Papa agora pede-nos para caminharmos juntos. Ainda reforça muito mais a ideia. Os primeiros cristãos eram designados, encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira designação eram os do caminho. E, de facto, é esse o sentido. Escolhemos e reforçamos a ideia do caminho, ela agora é ainda muito mais forte, com esta dinâmica sinodal que o Papa Francisco, entretanto, nos propôs. Sim, da escuta, do diálogo. Não é? Tudo isso entra Tudo isso. naquilo que dissemos serem os valores essenciais da evangelização. E hoje os apóstolos de hoje? Somos nós, somos os batizados, somos estes homens e mulheres ressuscitados. Nós estamos próximos do tempo de Natal, mas o Natal é a força da Páscoa, digamos assim, porque o nascimento da encarnação acontece porque Jesus ressuscitou e é que nós o vivemos. Senão o nascimento daquele menino teria passado despercebido. Não é? A força da Páscoa é que nos faz chegar à encarnação. Do mesmo modo, na nossa vida, fortalecidos por esta dinâmica pascal, sendo homens e mulheres ressuscitados, nós podemos encarnar, podemos partir das situações concretas que vivemos no nosso cotidiano. E esse é o nosso caminho e tem de ser esse o nosso propósito. O Papa Francisco o que é que nos diz na alegria do Evangelho? Todos nós somos discípulos missionários. Já não mais só discípulos que aprendem, que conhecem os ensinamentos do Mestre, nem só missionários, mas discípulos missionários. Ora, ser apóstolos é isso. Ser apóstolos é a melhor maneira de nós dizer que somos discípulos missionários, porque o apóstolo é o enviado. É aquele que não fica apenas nos ensinamentos, mas não fica só na escuta, não é? vai ao encontro, torna-se próximo.
e nessa proximidade faz acontecer a presença viva de Jesus Cristo. Para o sucesso logo, não é? Para a eficácia, eu gosto mais assim da Essas eficácia. palavras são muito fortes, Não é? porque a eficácia é quantificável e às vezes Exato, nós não conseguimos quantificar, não é? Mas é isso que disse. Para essa eficácia, a importância e a forma como comunicamos a mensagem, às vezes, como fazer isso, não é? Mas é imbuídos daquilo que acabou de trazer, de trazermos esse... Porque vivemos com Cristo, não é? E comunicamos Se esse Cristo Cristo vivo vivido. habita em mim, se Cristo vivo habita em mim, que é um modo de eu dizer o tal homem e mulher ressuscitado, há uma força que me impele, que é a força do Espírito, a ser fermento de Deus no meio do mundo, onde me encontro. E se calhar não preciso ser um grande pregador, não preciso de proclamar a palavra com toda a sua profundidade e com a sua beleza, também faz falta, mas se calhar podemos todos começar pelo simples e pelo possível e por aquilo que no concreto da minha vida está ao meu alcance transformar. E o que é que para si é preciso para ser um bom animador? É isto, é a nossa conversa, é esta experiência de ser amado, é a consciência de que sou habitado pelo Espírito e que me abro a essa ação do Espírito. Depois o resto vai exigir de mim a procura de técnicas, de uma formação mais aprofundada nesta ou naquela área. Mas se partimos daqui, da consciência de sermos amados por Deus, desse amor que sustenta a nossa vida, desse amor que nós no Natal vemos presente na fragilidade humana, e este é o nosso Deus, se partirmos daqui, depois não vai ser preciso que os outros digam que eu preciso de formação para ser um bom animador ou um bom evangelizador. Eu vou sentir essa necessidade, porque há uma força maior que me impele a isso mesmo, que é a força do Espírito para nós. Sim. E qual a importância de existirem atividades nas paróquias que promovam a interação e eles entre famílias, paroquianos e aqueles que estão distantes da Igreja? É o caminharmos juntos. O grande desafio é esse. É muito fácil nós caminharmos com aqueles que comungam das mesmas ideias. É muito fácil nós fazermos um clube. É muito fácil nós fazermos um clube de sócios, porque há um espírito que une, há um ideal igual. Mas o grande desafio a um cristão não é esse. É caminhar com todos. E nas nossas comunidades é tornarmos-nos uma igreja em saída. É um desafio muito, muito forte, mas que tem de ser, a pouco e pouco, agarrado por todos nós. Tornarmos uma igreja em saída. Não abrirmos a porta para que os outros entrem, mas abrirmos a porta para nós irmos ao encontro dos outros. Não fomos habituados a isso no nosso contexto católico. Fomos mais habituados. Uma paróquia abre as suas portas para quem quiser entrar. E graças a Deus que isso é possível. E acolhermos bem. E tornarmos-nos hospitaleiros, com uma hospitalidade que nos faz ser bons samaritanos. Mas, hoje, para sermos de facto apóstolos, é necessário abrirmos a porta para sairmos, para irmos ao encontro. O Papa dizia-nos no início desta nossa manhã viva: levante-se e aproxime-se. E isso significa esse projeto de alinhamento, de renovação, não é? E ter essa mensagem única, coesa, não é? E dessa forma tratar todos de forma igual, sejam aqueles que entram ou seja aqueles que nós vamos, saímos pelas portas e vamos ao encontro, não é verdade? E começarmos por uma mensagem carigmática, volto a usar a mesma palavra, mas traduzo-a dizendo uma mensagem que é possível de ser entendida por todas as pessoas. E se nós construirmos a nossa dinâmica pastoral e paroquial a partir daqui, para depois podermos chegar mais longe, mas como o Papa nos propõe que a nossa pastoral seja
querigmática e mistagógica, duas palavras complicadas, mas que dizem um anúncio essencial do amor de Deus na nossa vida e a compreensão desse amor visível, quer na liturgia e nos sacramentos. Bom, então termos uma mensagem que seja acessível. E nós, nessa proposta do caminho de Páscoa, temos de facto uma das ferramentas e que a desenvolvemos, até com a reflexão dominical, que passa aqui na Canção Nova aos domingos, é com esse propósito, de uma mensagem acessível e que se torne comum a toda a comunidade. Ter uma só mensagem é isso. Inspirados num projeto de uma igreja, de uma paróquia católica dos Estados Unidos da América, nós percebemos que isso podia ser de facto um modo eficaz de unir a comunidade com uma só mensagem. E por isso desenvolvemos também esse projeto e é um dos que está mais ativos nesta dinâmica, porque o caminho de Páscoa, para ser claro e sincero, não está todo ele desenvolvido. Se aqueles que se tornarem curiosos desta nossa conversa e que forem à página do Laboratório da Fé, verão que é um projeto que está em desenvolvimento e que a pandemia travou até bastante. Queira Deus que possa ser retomado com mais força. Mas, de facto, o ter uma só mensagem foi uma das concretizações que eu posso dizer que resulta. Porque o fazemos, porque pomos os pequenos grupos, ou sugerimos que os pequenos grupos façam a reflexão a partir daí e vamos vendo algo a acontecer de novo na vida das comunidades. Essa importância, não é? Da evangelização através da escuta e, sobretudo, não é? Essa relevância de falar, de transmitir essa relevância da palavra de Deus, não é? Quem visita o vosso site encontra pequenos vídeos, não é? Em temas muito interessantes que se chamam séries, não é verdade? Já nos falou aqui um bocadinho do vosso site, não é? Que temas são esses o que pretendem transmitir e alertar? Os temas são a partir da liturgia dominical. Sim. A determinada altura, nós entendemos que ter uma só mensagem poderia ser mais eficaz se, em vez de cada domingo escolhêssemos um tópico da liturgia e o propuséssemos, procurássemos um olhar mais abrangente. E também não foi invenção nossa, foi uma inspiração dessa mesma paróquia, e essa paróquia é inspirada noutros projetos, e estão todos eles na internet, em língua inglesa, mas depois nós construímos as nossas próprias séries. Mas é isto, as séries o que são? São reflexões dominicais agrupadas por áreas temáticas. Vou dar um exemplo para ser mais preciso. No tempo do Advento, por exemplo, cada domingo é um episódio de uma série de 4 ou 7 episódios. Uma série de Advento sobre a esperança. E no primeiro domingo falámos a propósito da liturgia. Isso exige uma preparação um pouco mais aprofundada da liturgia de cada tempo, mas permite-nos, ao mesmo tempo, fortalecer, domingo após domingo, uma própria temática, uma temática específica. E é por isso que depois chamámos-lhe séries, também porque estamos no tempo das séries e ajuda a linguagem. Sim. E nós também temos de ter uma linguagem que seja atual. E é por isso que lhe chamamos série, mas são reflexões dominicais. Essas reflexões que a Canção Nova também divulga todos os domingos, mas agrupadas por temas e com temas que vão ao encontro da vida das pessoas. E essa importância também de assistirmos em família, se for o caso. Sim, porque também temos uma folha que tem uma dinâmica que a família pode depois realizar também. Ou na catequese, ou no pequeno grupo, mas também na família. Mais forte foi durante o tempo da pandemia. Foi a nossa resposta ao tempo da pandemia. Foi a celebração familiar, apoiada na reflexão dominical, num dos episódios de cada domingo, mas com uma dinâmica para ser vivida em família. E ficou esse desafio, agora mais breve, porque a família, entretanto, depois pode fazê-lo na celebração comunitária da paróquia ou do seu centro de culto, mas continuamos a propor uma breve reflexão em família
para cada domingo, para ser feita durante a semana. Viver o domingo. Não precisa ser necessariamente ao domingo, mas este é um dos aspectos também que nós precisamos de aprender a tornar eficaz nas nossas dinâmicas paroquiais, que é fazermos viver o domingo ao longo da semana. E porque não em casa, assistirmos a um vídeo, 2, agora 4 minutos, e depois a partir dessa reflexão, 1 ou 2 questões que nos ajudem a crescermos juntos em família e cada um a crescer também no seu estado de vida e na sua idade própria. Sim, e pronto, e esse tempo da pandemia foi propício, né? Porque tudo fechado. Sim, e, nós pensamos... e foi uma evangelização pela escuta Sim. do que era possível. Como é que nós podemos ajudar estas famílias, estes cristãos que agora têm de ficar em casa confinados? Surgiu em congregação de vários esforços, conjugação de vários esforços, surgiu esta proposta que agora não é desenvolvida em pleno, mas que, enfim, quem quiser, e tem lá muitos domingos e muitas formas de inspirar, mas que também continuamos semanalmente a deixar algumas perguntas, alguns temas de reflexão para serem vividos ou refletidos em família. Padre Marcelino, chegamos ao final do nosso programa. Não sei se gostaria de deixar uma mensagem lá para casa sobre este desafio, não é, da evangelização nos tempos atuais, não é, de levar este Cristo. O desafio, a mensagem é esta, é de nós não desistirmos de caminharmos juntos, de não desistirmos de nos tornarmos próximos do outro e de nessa proximidade enchermos os corações de esperança. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe Obrigado também pelo convite. a sua missão e o seu projeto de evangelização. Que a bênção de Deus também esteja convosco e em toda a família Canção Nova, em todos os vossos projetos. Amém. Obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar este programa e todos os programas de Manhã Viva através do nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. E desde já agradecemos as suas orações e também a sua doação para que esta obra também possa continuar essa missão de evangelizar, não é? De comunicar essa boa nova que Jesus Cristo nos trouxe. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.